Vamos abrir em 1 Coríntios 11. Eu vou pregar, o tema dessa palavra é um espírito ensinável. Nós precisamos ter diante de Deus e na vida um espírito ensinável. Um espírito capaz de aprender, né? Um coração capaz de aprender coisas novas, de ser ensinado por Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos duros de coração, nós somos firmes na nossa opinião, nós temos uma mente fechada, nós temos um coração resistente, e nós não temos um espírito ensinável. E para nós crescermos em Deus, Deus muitas vezes, através de tudo, na verdade, Deus ele quer falar conosco. Cada situação, até mesmo as situações difíceis, os problemas, Deus ele quer falar conosco através daquilo, Ele quer nos ensinar alguma coisa. E muitas vezes, em vez de nós pensarmos o que Deus está falando comigo, me ensinando através disso, nós nos revoltamos. Nós ficamos brigando com as situações, revoltados porque não acontece do nosso jeito. Nós ficamos esperando que as coisas mudem, enquanto a única saída é nós descobrirmos o que Deus está querendo nos ensinar. Através de uma pessoa, através de uma situação, numa pregação. Nós precisamos estar abertos, porque o Espírito Santo quer nos ensinar. A palavra fala ali em Provérbios, né? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e assim Ele endireitará as suas veredas. Então, muitas veredas, muitos caminhos em nossa vida que estão tortos, que estão fora do eixo, só vão ser endireitados se a gente reconhecer o Senhor em todos eles. O que quer dizer isso? Reconhecer o que Ele está fazendo, falando, e o que Ele quer fazer através daquilo. Né? Vamos ler aqui, 1 Coríntios 11, 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então aqui Paulo está falando, se nós formos capazes de examinar a nós mesmos, né, tem versões que falam julgar a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Muitas vezes nós somos julgados na vida, passamos por problemas, consequências de nossos erros, porque nós não examinamos a nós mesmos antes. Nós precisamos aprender a examinar a nós mesmos, avaliar a nós mesmos, nossos caminhos, o que nós estamos fazendo, como nós estamos indo. Nós temos que ter a capacidade de avaliar, de nos... E se avaliar, irmãos, não é se condenar. Tem gente que não consegue se avaliar porque pensa que se julgar, se avaliar, é se condenar. Ficar se julgando, se condenando, não é a mesma coisa. O Senhor não quer te condenar, Ele quer te ensinar. Nós temos que aprender isso, entender a diferença das coisas. Tem muitas pessoas que fogem de aprender, fogem de pensar, de julgar a si mesmas, porque elas entendem isso como uma condenação. Você não deve de forma alguma se condenar, mas você deve se avaliar, se examinar para ver aonde você precisa crescer. Vamos ler também aqui 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, 7. Essas pessoas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então aqui Paulo também fala para Timóteo, né? Sobre pessoas que sempre estão aprendendo. Não é que elas não aprendem, não têm fonte para aprender. Elas sempre estão aprendendo, mas nunca conseguem aprender. Nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E nós precisamos ter muito cuidado para nós não sermos assim. A gente sempre aprende a mesma coisa, mas aquilo nunca muda em nossa vida. Nunca conseguimos chegar ao conhecimento da verdade. Por que isso acontece? Porque nós temos uma consciência cauterizada, uma índole endurecida, e nós não nos abrimos para o que o Senhor está querendo falar conosco. Nós não entendemos. Nós não podemos ser esse tipo de pessoas. E irmãos, isso aqui está cada vez mais comum
esse tipo de pessoas está crescendo cada vez mais no mundo. Pessoas que sempre aprendem, mas parece que não pega nada. Parece que não entra, não cria raízes, não dá frutos aquilo que ela aprendeu. Não causa mudanças. E só você pode fazer com que aquilo que você aprende cause mudanças dentro de você. Nós temos que ter um espírito ensinável para ver o que Deus está falando conosco. Muitas pessoas, elas fogem da verdade, elas fogem, elas estão abertas para aprender sobre muitas coisas. Elas vão atrás, aprendem, mas tem aquela área específica que elas fogem de aprender sobre aquilo, de ouvir sobre aquilo. E nós nunca podemos fugir da verdade, porque não existe atalhos, né? Nós precisamos entender o que nós temos que aprender sobre aquilo. E como eu falei, isso não é condenação. Muitas pessoas fogem porque elas entendem a verdade como uma condenação. Elas entendem isso como um jugo, né? Que Deus está condenando elas, mas Deus não quer te condenar, Deus quer te ensinar. E nós crescemos porque, quando nós aprendemos, Jesus, ele fazia milagres, ele curava, mas ele também passava muito tempo ensinando seus discípulos, ensinando aqueles que seguiam a ele, porque ele sabia que eles precisavam crescer, entender, aprender as coisas, né? Mudar a maneira de pensar, mudar a forma de enxergar as coisas, e para diferente, mudar para melhor, né? Nós não podemos fugir das situações, fugir da verdade, só vai fazer a gente atrasar aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Eu lembro, minha mãe uma vez contou, uma época que ela ia muito fazer seminário sobre Jezabel, né, em várias cidades. Aí ela foi numa cidade fazer uma pregação sobre Jezabel. Ela foi numa cidade e a pastora daquela igreja era uma pessoa que todo mundo percebia, né, que tinha essa influência de Jezabel e queria dominar sobre tudo, manipular tudo. E a pastora, ela ficou no comecinho e foi embora, não ficou mais, né? Aí minha mãe contou isso, aí eu pensei assim, mas como que uma pessoa ela pode ouvir alguma coisa e não refletir? Será que eu tenho isso? Será que eu preciso mudar nessa área? Porque muitas vezes a gente escuta alguma coisa, a gente não tem a capacidade de pensar, será que isso é para mim? A gente às vezes até tem muita capacidade de enxergar para quem é, né? Para fulano, para outro fulano, que aquilo serve, mas muitas vezes a gente não consegue enxergar, nossa, eu tenho isso, eu preciso mudar nisso. Irmãos, você reconhecer que você tem que mudar alguma coisa não tem problema nenhum. Não faz você menor do que ninguém. Muito pelo contrário, né? Aquele que se humilha, a palavra fala, aquele que se humilha será exaltado. Então você reconhecer alguma coisa vai fazer só você crescer. Vai fazer você mudar e romper, né? Mas muitas vezes a gente não tem capacidade de enxergar e de falar, nossa, isso é para mim. A gente não enxerga, a gente não vê em nós aquilo. E nós precisamos ver. Então, quando você escuta uma palavra, uma pregação, você tem a capacidade de avaliar e comparar com a tua vida aquilo? Nós precisamos ter essa capacidade. Quando alguém prega, quando o nosso líder está ensinando, numa pregação que você está ou assistindo ou vendo na igreja, nós precisamos ter a capacidade de avaliar com a nossa vida, porque Deus quer falar conosco através daquilo ali. Então você consegue, quando alguém, numa palavra, numa pregação, ou quando alguém fala algo para você, quando alguma pessoa fala alguma coisa, você tem a capacidade de receber aquilo, de avaliar com a tua vida aquilo. Muitas vezes, quando alguém me fala alguma coisa, aponta alguma coisa que eu não gosto sobre mim, na hora ninguém gosta, irmão. Não adianta falar, nossa, eu amo ouvir verdades, eu amo, porque ninguém gosta, né? Não existe isso. Mas, depois eu começo a pensar, eu falo, não, peraí, eu preciso saber se isso realmente tem a ver comigo, se eu realmente preciso mudar nisso, eu preciso. Porque muitas vezes a gente não gosta do que a pessoa falou, a gente não concorda, e a gente exclui aquilo totalmente, a gente deleta, fala, não, deletei, entendeu? Não tem nada a ver. Mas a gente precisa avaliar, né? Porque muitas vezes o que está impedindo a gente de receber aquilo é uma fortaleza que nós temos. E nós precisamos receber aquela verdade. Então, quando alguém te fala alguma coisa, você tem a capacidade de avaliar com a tua vida, de ver, olha, isso é Deus querendo falar comigo, isso, até através das críticas, irmãos, Deus quer falar conosco, né?
até mesmo através de pessoas que falam mal intencionadas. Se você for um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai ver, olha, o que Deus, por que essa pessoa se levantou, por que essa pessoa falou isso contra mim, falou isso para mim, me ofendeu, né? A pessoa está certa? Não. Mas se você tem um coração ensinável, irmãos, você vai falar o que Deus, né? Por que eu mereci ouvir isso? Onde que eu estou errando? O que eu fiz, entendeu? Irmãos, nós temos que ter essa capacidade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não fica indignado e sai, não, cortei relacionamento, não quero mais nada, essa pessoa para mim não existe mais e tal. Mesmo que a pessoa falou uma coisa mal intencionada, tem pessoas que falam coisas mal intencionadas e tal, mas, irmãos, você ter a humildade para avaliar, para falar, nossa, tudo que acontece na minha vida é permissão de Deus, porque eu tenho uma vida com Deus, eu ando com Deus, então o que Deus quer falar comigo através disso? O que Deus quer me ensinar e mudar na minha vida através disso? Né? Nós precisamos ter essa capacidade. Algum problema na sua vida, alguma circunstância difícil na sua vida, ou no país que você está vivendo, né? Muitas pessoas não conseguem ver nos problemas o que Deus está querendo ensinar. Sempre Deus quer te ensinar alguma coisa através de um problema na sua vida, né? Todos nós passamos por problemas, situações difíceis, lutas, aflições. Todos nós passamos, mas o que Deus está querendo te ensinar? Muitas vezes nós temos a capacidade de confiar em Deus, nós temos a capacidade de orar, Senhor, que esse problema passe em nome de Jesus, Senhor, age por mim, age em meu favor, eu creio que o Senhor vai abrir a porta, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, eu creio que o Senhor vai mudar essa circunstância, essa situação. Nós temos a capacidade de fazer tudo isso, mas nós não temos a capacidade de enxergar, mas por que esse problema, né? O que Deus está querendo me ensinar, o que eu preciso aprender através disso, o que eu preciso mudar, né? O que essa situação está querendo me ensinar? O que está acontecendo em mim, né, para que isso não aconteça de novo? O que isso está querendo me ensinar? É igual uma menina uma vez, que ela se desviou, aí logo ela voltou para a igreja, ela já veio pedir para fazer libertação. Faz uma libertação que eu quero me limpar de tudo que eu fiz quando eu me desviei. Aí eu falei para ela, olha, mas não é assim, né? Não é, a gente desvia, volta e já faz uma libertação para limpar de tudo, não é uma coisa assim. Por que você se afastou? O que aconteceu, né? A questão não é se limpar e tal, tá tudo bem, estou quites com Deus agora. Mas o que aconteceu, né? Você tem que avaliar a tua vida, por que você se afastou, o que estava pegando, o que estava acontecendo, o que te levou a isso, para que não aconteça de novo. Nós temos que avaliar a nossa vida, nós temos que aprender. Muitas vezes a gente quer fórmulas prontas. Na nossa vida a gente tem um problema, a gente pede, pastor, ora por mim, pede para o nosso líder, ora por mim, para essa situação ir embora, para isso mudar e tal. Muitas vezes nós queremos fórmulas prontas, mas nós precisamos aprender. Talvez a gente esteja fazendo as coisas de uma forma errada. Talvez a gente esteja levando o casamento de uma forma errada, levando o nosso trabalho de uma forma errada. E a gente não percebe, muitas vezes a gente não sabe. Não é que a gente está fazendo por maldade, muitas vezes a gente não aprendeu ainda, né? A gente não sabe a forma certa, a gente não percebe as áreas que a gente está errando, as áreas. Eu não estou falando de pecado necessariamente, de você estar pecando e tal, dando brecha, mas eu estou falando assim de aprender como as coisas são, como crescer e como romper e como mudar a direção, como fazer as coisas dar certo. Muitas vezes a gente está fazendo de uma forma errada, a gente não percebe. Então procura aprender sobre aquilo. Procura saber, procura ouvir pessoas, procura saber aonde você está errando. E não apenas ficar revoltado, e não apenas querer uma solução pronta, né? Você fica indignado quando alguém te critica, né? Já falei. Você busca aprender sobre alguma coisa, você busca aprender sobre diversas coisas no reino de Deus, né? Paulo fala para a gente desenvolver a nossa salvação. Paulo fala para a gente não ficar só no básico da salvação, nas coisas fundamentais, mas a gente desenvolver e buscar coisas maiores, buscar coisas mais profundas em Deus. Então você busca aprender sobre alguma coisa, você tem sede de aprender sobre alguma coisa, você tem sede de se aprofundar em alguma coisa, em alguma área, se aprofundar no conhecimento, se aprofundar na verdade, você tem sede disso. Ou você, não, tá bom e tal, o que Deus quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer, e eu não estou nem aí e tal. Você está duro ali na sua opinião.
Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter sede demais, sede de aprender, sede da presença de Deus, do poder de Deus, mas também sede de aprender de Deus, né? A palavra fala, vocês são destruídos... Como que é? Como que é? Deu um branco. O poder e o conhecimento, como é aquele versículo? Falta o poder de Deus e falta o conhecimento. Então, assim, você precisa ter sede de mais de Deus e sede de aprender mais de Deus. Sede de coisas novas, sede de crescer, de se aprofundar em muitas coisas. Tem muitas áreas que você às vezes tem dúvida e você carrega essas dúvidas a vida inteira. Você carrega conflito sobre alguma área a vida inteira e você não busca esclarecer aquilo. Você tem muitas fontes, irmão. Busca aprender, busca aprofundar naquilo ali e saber mais sobre aquilo. Se você tem dúvida sobre algum assunto, você precisa esclarecer, né? Eu acredito que tem dois tipos de dúvida, a dúvida ruim e a dúvida boa. A dúvida ruim é quando você não acredita em algo e você não quer nem saber daquilo ali, porque você não acredita. E a dúvida boa é quando você tem dúvida porque você quer saber mais sobre aquilo, entendeu? Então você precisa se aprofundar naquilo ali e crescer espiritualmente, emocionalmente, como pessoa. Você precisa crescer. Deus, Ele consegue falar com você? Ou você tem um coração duro, você está firme na sua opinião? Quando você vai orar, quando você está buscando, pensando, Deus, Ele consegue falar com você e te mostrar coisas novas, trazer palavra rema na sua vida? Ou não? Ou você não consegue ouvir Deus? Uma pessoa que tem um espírito ensinável, ela consegue ouvir Deus. Ela ouve Deus falar com ela, né? Até através de filme. Você está vendo um filme e eles falam, nossa, Deus falou comigo através disso, né? Você está ali vendo alguém falar, alguém conversar, às vezes não é nem com você a conversa. Tem duas pessoas conversando ali, e você fala, nossa, peguei para mim. Deus falou comigo através disso daí, entendeu? Nós precisamos aprender. Nós não podemos ir atrás da nossa justiça própria e ficar ali achando que a gente sabe tudo. Nós precisamos aprender a ouvir Deus. Se você tiver um espírito ensinável, né, um coração aberto para aprender, Deus vai falar com você, irmãos, o dia inteiro. Deus vai mostrar coisas para vocês, abrir o seu entendimento. Isso tem muito a ver com humildade. Nós precisamos aprender a ter humildade. Jesus ele era Deus, Ele desceu em forma de homem e foi obediente até a morte, a palavra fala. E a palavra fala, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, né? Então isso tem a ver com humildade. Nós precisamos ter um coração humilde, ter humildade em nós. Aquela pessoa que é quebrantada de coração, ela ouve Deus. Deus age na vida dela. A palavra fala, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Então muitas vezes a gente não está vendo Deus agir em nossa vida, porque Deus está resistindo a nós, por causa dessa dureza. Nós temos que ter humildade, humildade com as pessoas, humildade diante de Deus. Hoje em dia muitas pessoas falam sobre críticas, sobre pessoas falsas, sobre pessoas que não querem o nosso bem. Não, mas eu vou atrás só de quem quer o meu bem, não sei o quê, não sei o quê. Tudo bem, mas isso alimenta uma certa justiça própria, né? Isso alimenta alguma superioridade. Nós temos que ter um coração humilde, ser humildes como Jesus foi e ter um coração ensinável diante de Deus, né, com as pessoas que nós nos relacionamos, né? Nós não podemos ser como uma esponja. Presta atenção nisso. Nós não podemos ser como uma esponja. A esponja, ela pega tudo, né? Nós temos que ser como uma peneira, que peneira as coisas, né? Quando você aprender as coisas, estiver ouvindo as coisas, o que a esponja faz? Ela absorve tudo, o que é bom, o que é ruim, sujeira, limpeza e tudo, perfume. A esponja absorve tudo. Então, assim, é uma pessoa passiva. É uma pessoa que não sabe examinar as coisas, receber, aprender. Tem pessoas que é como uma esponja. Ela não é dura de coração, mas é tão aberta que ela é como uma esponja. Ela recebe tudo, ela pega tudo e ela fica cheia, muitas vezes, de coisas ruins, cheia de coisas que prejudicam ela, porque ela recebe tudo. Eu lembro uma vez que a Aureliana ela trabalhava num lugar e ela falou... não sei como que foi a conversa, mas ela falou que a chefe dela, a patroa dela, ela era muito mística, da nova era, tal e tal e tal.
E aí ela dava ouvidos para um monte de coisa, essa chefe dela. E era o budismo, e era a nova era, as coisas zen, não sei o quê. Aí ela falou que pediu para fazer uma oração pela chefe dela. A chefe dela falou, não, faz uma oração para mim, nossa, eu recebo. Aí ela chorou bastante e tal. E aí, eu não lembro a conversa agora, quem que falou isso na hora. Mas é que assim, na nova era, é tudo assim, a pessoa recebe tudo. A pessoa, se você fala de Deus para ela, fala de Jesus, ela recebe tudo. Ela fala, nossa, é isso mesmo, Deus é maravilhoso, ela chora e tal. Mas também ela recebe o budismo, ela recebe as coisas, engano, tal, o espiritismo, ela recebe tudo, porque ela está aberta para tudo. Então a passividade dos dias de hoje, né? Nós não podemos ser assim. Nós temos, o que é ter um espírito ensinável? Não é ser uma esponja que recebe tudo, é ser como uma peneira, que você vai peneirar aquilo que precisa entrar na sua vida, que você precisa aprender, né? Mas precisa fazer isso. Você não pode nem ter um coração duro ali como uma pedra que não recebe nada para se proteger, mas também você não pode ser como uma esponja que recebe tudo ali e fica cheio muitas vezes de coisas ruins, de condenação, de coisas que te fazem mal. Você tem que ser como uma peneira que sabe o que você precisa ouvir. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. Tem pessoas que só querem ouvir coisas maravilhosas. Palavras, irmãos, Deus vai trazer um avivamento na sua vida, Deus vai te abençoar, Deus vai trazer um mover aqui, Deus vai te fazer prosperar. Tem pessoas que só gostam de ouvir isso, né? Isso é verdade? É muita verdade. Mas também tem verdades que doem, que nós temos que ouvir. Tem verdades, os profetas, eu acho que Isaías, Jeremias falam, né? Ai daqueles profetas, dos sacerdotes que falam somente aquilo que o povo quer ouvir, né? E nós não podemos ir atrás só dessas pessoas. Hoje em dia tem muito na internet, né? Tem muito profeta, pastor, que fala coisas lindas, coisas que a gente quer ouvir, mas nós temos que saber o que a gente precisa ouvir, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que mudar, o que a gente precisa ser corrigido. Irmãos, quantas pessoas passam a vida inteira sem ser corrigidos, sem mudar em certas áreas. E se você não quer ser corrigido, corrija você mesmo. Olha para você e veja o que tem que ser corrigido, muda, né, conserta o que tem que ser consertado. Isso sim, irmãos, é servir a Deus, é crescimento. Você precisa... As pessoas que eu mais lembro na minha vida, as pessoas que eu mais considero, vamos dizer assim, são aquelas que me falaram verdades. E verdades que no momento doeram, mas depois fizeram toda a diferença na minha vida. Eu lembro quando eu fui para a Inglaterra, que eu morei uns meses lá, e aí eu estava saindo de loja em loja procurando emprego e tal, porque eu precisava trabalhar lá. Aí o Johan, né, que é o genro do seu Ezequiel, ele falou para mim assim, eu fui na casa dele um dia, né, eu ainda não tinha achado emprego. Aí ele falou assim para mim, Jonas, você tem que entender uma coisa, você não é especial. Não é porque você é filho de quem você é filho, não é porque você é quem você é, que você é especial, melhor do que ninguém. Você tem que ralar igual todo mundo, você tem que procurar emprego igual todo mundo, você vai ter que passar por isso igual todo mundo, entendeu? Então, foi uma palavra assim, não foi nada tão bonito, né, que ele me falou. Mas aquilo eu lembro até hoje, irmãos. E aquilo, e outras pessoas também me falaram coisas que na hora foi meio diretão, sabe? Mas acaba sendo as pessoas que mais importam em nossa vida. Acaba sendo as pessoas que mais fazem diferença em nossa vida. Por quê? É muito bom ouvir coisas boas, realmente. É muito bom. A gente precisa disso também. Mas o que causa mudança em nossa vida muitas vezes é ouvir essas verdades. É ouvir algumas coisas que a gente não quer ouvir. E nós precisamos aprender a receber isso. No momento você não vai ficar feliz, não vai sair abraçando a pessoa que te falou uma verdade, mas você precisa ser capaz de avaliar e de pegar para a tua vida aquilo ali, o que tem que ser pegado, e mudar. Então, por que muitas vezes nós não conseguimos aprender? Que a nossa mente não está aberta para aprender. Vamos ler 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, 4. Segunda Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas,
destruindo sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência, uma vez que estiver completa a nossa obediência. Então, aqui, irmãos, Paulo fala sobre essa resistência. Fortalezas, sofismas e a altivez, que nos impede de aprender e de mudar. Porque são coisas na mente, né? Depois ele até fala aqui, depois disso, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Né? Porque nossos pensamentos são todos desordenados, né? Um para cá, um para lá, um está sujeito a Cristo, o outro está sujeito ao nosso passado, o outro está sujeito a situações que a gente vive, a lutas que a gente tem, conflitos. Mas ele fala para a gente levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas para isso, olha, as nossas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então essas prisões têm que cair da nossa mente, do nosso entendimento, para que a gente seja capaz de receber coisas novas, para que a gente seja capaz de crescer em Deus. Né? O que são fortalezas? Fortalezas são coisas que nos prendem. Fortalezas na mente são coisas que te prendem e te limitam, te impedem de romper, de ir para coisas maiores, de ir para coisas novas. Fortaleza, então, te impede de ir para uma coisa nova, de receber algo novo, ou de receber algo maior do que você já viveu a vida inteira. Fortalezas, elas prendem, aquele muro bem grosso, assim, bem forte em volta de você, aquele muro cercado, e que te cerca e te impede de sair dali. Você vive uma vida presa naquela limitação, naqueles limites, naquele pensamento, naquela ideia de pensamento. Você não consegue ser capaz de vislumbrar para você coisas novas e nem coisas maiores, porque é só aquilo ali. Né? Por exemplo, uma fortaleza. Eu nasci assim e eu vou morrer assim, eu sou assim para sempre, é o jeito que eu nasci. Eu cresci assim, a minha vida inteira eu fui assim, então não tem como eu mudar. Né? É um tipo de fortaleza, muitas pessoas ficam presas nessa fortaleza. Né? Não, eu nasci assim a vida inteira, eu sou desse jeito. Outra fortaleza, esse é meu jeito de ser. Né? Não, isso aí não é para mudar, é meu jeito. Eu sou estourado assim mesmo, é o meu jeito de ser. Não. Ou então, não, eu sou calmo assim mesmo, não adianta querer ficar me acelerando, porque eu sou calmo assim mesmo e tal. Tem coisas, irmãos, que é o nosso jeito, sim. Tem coisas que a tua personalidade, você não pode atravessar ela. Mas tem coisas que não é o seu jeito, não. Tem coisas que têm que ser mudadas, melhoradas, aperfeiçoadas. Então, tem muita gente que se esconde atrás dessa fortaleza. Esse é meu jeito, né? Eu sou assim e tal, e não muda. Outra fortaleza, né? Deus ele castiga. Deus, ele está me castigando, me condenando. Isso é uma fortaleza de mente que muitas vezes impede a gente de conhecer Deus. Deus não castiga, né? Deus nos ensina, Deus corrige como Pai. Nós temos que ter a nossa mente transformada nessas fortalezas. Outro tipo de fortaleza, né? Eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho talentos, eu não tenho capacidade para fazer isso. Né? Se eu fizer alguma coisa, as pessoas vão rir de mim. Tem muitas fortalezas, irmãos. Fortalezas sobre as coisas de Deus também. Nós não podemos nos deixar ser presos em fortalezas. Deus quer nos tirar de fortalezas. As fortalezas na mente, elas nos prendem e nos fazem ficar paralisados. Nós não conseguimos ir além, nós não conseguimos romper para coisas maiores. Mas Paulo fala que as nossas armas em Deus, elas são poderosas para destruir fortalezas, para quebrar esses grilhões. Você precisa saber quais as fortalezas que existem em sua vida, em sua mente. Coisas que você pensa que nunca podem mudar. Como que você identifica uma fortaleza? Você olha para uma área e você fala assim, você não consegue ver mudança naquela área da sua vida. Seja espiritual, seja no seu trabalho, seja na sua família. Você fala, não, eu não consigo enxergar mudança. Como isso pode mudar? Como que essa situação pode mudar? Eu não consigo enxergar. Ali tem uma fortaleza, entendeu? Porque é essa fortaleza que te faz acreditar que não tem mudança, entendeu? Então avalie a sua vida. Que área que você, às vezes, não enxerga que pode ter mudança? Não, eu não consigo, eu nunca vou ser um homem de Deus, usado por Deus, entendeu? Você não consegue enxergar isso, você não consegue ver.
Ou então, não, eu não consigo ver o meu casamento indo bem, eu vivendo bem com meu marido, com a minha esposa. Eu não consigo enxergar isso, como isso pode acontecer, eu não consigo ver. Então, em alguma área que você não consegue enxergar a possibilidade, como é possível aquilo mudar, mesmo que você creia que Deus pode mudar, mas você não consegue enxergar como aquilo pode mudar, é porque tem uma fortaleza regendo ali. Tem uma fortaleza prendendo aquela situação, aquela área. Você precisa, então, quebrar essa fortaleza, porque em Deus, todas as fortalezas podem ser quebradas. Amém? Segunda coisa que Paulo fala aqui, sofismas. Sofismas na mente. Sofismas são enganos, né? Eu vejo sofismas como aquelas coisas que tiram você da realidade. Enganos, né? Você perde a noção das coisas, você perde a noção da realidade, você fica iludido com as coisas, você não consegue lutar, você não consegue enxergar como as coisas são. Você está vivendo debaixo do engano, né? Por exemplo, um sofisma, um relacionamento, uma amizade que está te fazendo muito mal, está te afastando de Deus, uma amizade que te influencia de forma muito errada, uma amizade que te influencia a falar só bobeira, a fofocar e tal, mas você vê aquilo como uma coisa boa, entendeu? Você vê aquilo como algo maravilhoso, você não consegue enxergar, né? Porque te tira da realidade, você não percebe, você fica iludido com aquilo ali, né? Você fica iludido com às vezes a pessoa te trata muito bem e tal, você fica iludido e você não consegue enxergar o perigo que está acontecendo. Você não consegue enxergar o que está por trás. Um sofisma faz com que você não enxergue aquilo que está por trás. Então, por mais que as pessoas te falem, você parece que não vê, você vê um encanto naquilo ali, né? Outro sofisma, né? Você pensar que ninguém acredita em você, que ninguém te apoia, né? Então, você está fora da realidade, você está fora perdeu a noção das coisas, porque você... Nossa, ninguém acredita em mim, ninguém... Tem pessoas que acham que estão sendo perseguidas, né? Nossa, todo mundo está me perseguindo, está contra mim e tal. Isso é um sofisma, irmãos, na mente. É um sofisma. Sofisma também, por exemplo, engano, né? Sobre coisas espirituais. Não, deixa eu dar um exemplo aqui. Deus vai vir e vai mudar a situação, vai acontecer alguma coisa, quando na verdade é você que precisa consertar aquilo ali, entendeu? Você está num sofisma místico, entendeu? Sofisma tem muito a ver com coisa mística, com coisa assim, fora da realidade, com coisas que te fazem perder a noção das coisas. Você não percebe o que tem que ser feito ali, o que tem que acontecer, entendeu? Você está preso no engano, e o engano é cada vez maior, né? Paulo fala, nos últimos dias, muitas pessoas deixarão de dar ouvidos à verdade e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? Então, muitas pessoas deixam de dar ouvidos à verdade, à palavra de Deus, e dão ouvidos para enganos, né? Palavras de engano de pessoas. Às vezes, um namoro que está te encantando, nossa, eu não abro mão desse namoro por nada. Você sabe que aquilo está te destruindo, né? Te afastando de Deus, mas aquilo ali está te encantando. São sofismas que te encantam, que te tiram, te fazem perder a noção de perigos, de coisas que vão roubar a tua vida, destruir a tua vida. Entendeu? Tem várias coisas na sua vida que podem fazer isso. Nós não podemos deixar esses sofismas em nossa mente, esses enganos, né? Quantas pessoas, por exemplo, hoje em dia tem muitas pessoas desviadas que estão indo em Umbanda, estão indo em Candomblé. Por quê, irmãos? É essa palavra que Paulo falou aqui. Muitas pessoas nos últimos dias deixariam de dar ouvidos à verdade, iriam atrás de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? Né? Ele fala também no outro ali, não suportarão a sã doutrina, mas correrão atrás de fábulas. Fábulas são sofismas também. Porque eles querem ouvir coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais, entendeu? Eles querem ouvir coisas fantásticas, estão atrás disso e não atrás da verdade. Nós temos que ter sede de verdade em nossa vida, sede de aprender. Porque só a verdade vai te mudar. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que ter sede da verdade. Sede, e Jesus é a verdade. Se você estiver em Cristo, você vai conhecer a verdade, mesmo que muitas vezes doa. Entendeu? Mas muitas pessoas, eles querem ouvir fábulas, eles querem ouvir coisas que vão elogiar o ego deles, eles querem ouvir coisas místicas, sobrenaturais, coisas que
sai fora daquilo que ele realmente precisa ouvir. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Você precisa ter um espírito ensinável, e os sofismas te roubam da verdade e daquilo que você realmente precisa aprender. E outra coisa que Paulo fala aqui, né? Ele fala das fortalezas, ele fala de sofismas, ele fala toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é altivez? É o orgulho, é a dureza de coração. O orgulho não é só se achar importante, se achar poderoso. O orgulho também é dureza de coração. Não aceitar ouvir coisas, não aceitar mudar, não aceitar se ajustar a alguma coisa, não ceder por nada. Muitas vezes você precisa ceder, você precisa mudar, quebrantar o seu coração. E essa altivez, ele fala que ela se opõe contra todo o conhecimento de Deus. Então você não consegue conhecer a Deus, conhecer as coisas de Deus, conhecer o que Deus tem para você, quando você tem um coração orgulhoso, altivo. Muitos problemas em nossas vidas, irmãos, eles estão por causa do orgulho, por causa da nossa altivez. Porque nós não nos dobramos, nós não nos quebrantamos, né? Tiago fala, né? Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós, né? Humilhai-vos diante da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Muitas vezes nós não sabemos fazer isso. Nós temos um coração altivo. E a altivez está aqui nessas fortalezas, nesses problemas da mente que nos impedem de aprender. A altivez, não. Qualquer coisa que alguém te fala, você já fica inflamado, você já se sente ameaçado. Então, uma pessoa que tem altivez, ela sente que se ela mudar de opinião, que se ela se dobrar, que se ela ceder em alguma coisa, ela vai estar perdendo território, ela vai estar perdendo poder, ela vai estar perdendo alguma coisa. Mas, na verdade, irmãos, ela vai estar ganhando, se aquilo foi Deus que pediu para ela entregar, né? Então, nós precisamos entender isso. A altivez nos faz ter problema com as pessoas, nos faz Deus se resistir a nós. A altivez nos faz não aprender nada. A altivez de espírito, a dureza de coração, faz com que a gente não aprenda nada, não mude na vida. Faz a gente só ficar indignado, revoltado com a vida, com Deus, com as pessoas, em vez de perceber o que tem que ser mudado. Em vez de perceber o que tem que ser ajustado em nossa vida. Nós não podemos ter um coração assim, né? A pessoa que tem a altivez, ela não aceita repreensão. Se ela se quebrantar, ela acha que ela vai perder território. Se ela precisa defender a opinião dela, ela acha que ela precisa muito defender a opinião dela, porque senão ela vai estar sendo fraca. Né? A pessoa altiva, ela acha que ela tem que defender o que ela pensa até o fim e tal, senão ela vai estar sendo fraca, ela vai estar sendo perdedora. Irmãos, a gente não pode ser baseado nesses critérios. Você não pode, de forma alguma, ter um coração altivo, um coração orgulhoso. E a altivez não está no rosto, não, irmãos. Aquela pessoa que anda assim, ó, com o coração empinado. Não é no rosto que está a altivez, é no coração. Muitas vezes você tem uma cara de bonzinho, uma cara de humilde, mas seu coração é duro, altivo, não aceita mudanças, não aceita repreensão, não aceita a palavra de Deus quando ela vai contra algo que você sempre defendeu a tua vida inteira, né? Você acha que a sua opinião é a certa, você fica lutando, e isso destrói muita coisa em sua vida, isso te impede de receber muita coisa de Deus, te impede de desfrutar dos relacionamentos que Ele te deu, né? Então você não pode permitir isso, você não pode deixar de forma alguma. A altivez, por exemplo, o marido e a esposa tem que ter dentro de casa. Não pode ter altivez, senão vai ter discussão. Por exemplo, o marido, ele acha que se ele der ouvidos para a esposa, ele vai estar sendo mandado pela esposa. Lembra, Neuza Tioca falou uma vez assim, uma palavra que eu vi dela. Ela falou assim, olha, o marido não pode deixar que a mulher mande nele, mas feliz é o homem que dá ouvidos à sua esposa. Porque a mulher, ela tem umas antenas, né? Ela percebe coisas que o homem não percebe, ela vê perigos que o homem não vê, ela entende coisas que o homem não entende, né? Eu achei muito interessante isso, porque tem muito homem que dentro de casa não dá ouvidos para a esposa, não, porque é orgulhoso, porque é altivo, né? Porque fala, não, eu vou dar ouvidos para minha esposa, eu vou ficar cedendo, né? E às vezes ele sabe que a esposa está certa, ele não dá ouvidos. Então, irmãos, você dá ouvidos para sua esposa não quer dizer que você está deixando ela mandar. E a mulher é a mesma coisa. Muitas vezes tem mulheres, ainda mais hoje em dia, né?
tanta coisa, tantos movimentos. A mulher, não, imagina, homem, sacerdote sobre a minha vida, homem, autoridade sobre mim, jamais. Eu sou dono do meu caminho, eu sou dono do meu destino, eu sou dono... E por causa disso não segue os princípios bíblicos. Isso são princípios e muitas vezes a altivez nos impede de viver isso. E muitas vezes dentro da igreja a gente tem problemas por causa de altivez, de orgulho, irmãos. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos de forma alguma. A altivez rouba de nós muitas coisas que Deus tem para nós. Essas 3 coisas nos impedem de aprender e de crescer. E de ter um espírito ensinável. Fortalezas na mente, sofismas na mente e altivez. Nós não podemos permitir, irmãos. E para terminar, uma chave muito importante, algo muito importante para que a gente aprenda, para que a gente quebre essa barreira que nos impede de aprender, é a comunicação. A comunicação é tudo, irmãos. Comunicação com Deus, comunicação com você mesmo, comunicação com as pessoas. Muitas vezes falta comunicação, aí tem mal-entendidos, aí tem brigas, pessoas se afastam de pessoas, né? Você fica guardando coisas. Se você não se comunica com Deus, você fica guardando coisas dentro de você, dúvidas, você fica em conflitos que seriam resolvidos se você se comunicasse com Deus. Se comunicar com Deus, irmãos, não é chegar diante dele e fazer uma listinha de oração e orar o Pai Nosso. É você abrir o coração mesmo, irmãos. Você tem que se comunicar com Deus. Porque se você se comunicar com Deus, Ele vai se comunicar com você. Comunicar de forma aberta, comunicar com as suas palavras, comunicar aquilo que está no teu coração. A palavra fala, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Né? Então, isso é uma coisa de 2 partes. Você tem que se chegar a Ele primeiro para que Ele se chegue a você. E você precisa se comunicar com Deus. Comunicar de verdade. Tem muitas coisas em sua vida que você tem que aprender a colocar diante de Deus. Senhor, olha, eu não entendo isso. Eu não entendo por que está acontecendo isso, Pai. Porque, Deus, eu sempre aprendi desse jeito. Mas agora parece que o Senhor quer me ensinar dessa forma, Pai. Irmãos, você não precisa ter liturgia para falar com Deus. Você precisa se comunicar de pessoa para pessoa. Porque o Senhor quer se revelar a você. E Ele vai se comunicar com você com palavras quando você se comunicar a Ele com palavras. Com a verdade, vamos dizer assim, com o seu coração. Você tem que se comunicar com as pessoas. Porque muitas vezes a gente não aprende porque a gente não comunica. Você tem dúvidas e você não busca esclarecer essas dúvidas. Aí surge um mal-entendido em você com alguém do teu ministério, com alguém da sua família, um mal-entendido, e você, em vez de você resolver aquilo ali, comunicar, às vezes foi só um mal-entendido e você já fica achando que a pessoa falou mal de você, que a pessoa está contra você, que a pessoa não está gostando mais de você e tal. E aí você fica com aquele mal-entendido na sua mente, né? Mas a comunicação destrói tudo isso. A comunicação, ela quebra essas barreiras. Você precisa aprender a se comunicar com as pessoas da sua família, com os seus amigos, com as pessoas que você anda no reino de Deus. Se comunicar com Deus. Comunicar, irmãos, é esclarecer as coisas, é falar e ouvir, aprender a ouvir também. Você precisa aprender a falar da forma certa e ouvir da forma certa. Porque muitos problemas não é porque eles estão lá dentro, é na falta de comunicação. Aí viram problemas, entendeu? Tem pessoas que tiram conclusões só porque ouviu alguma coisa, só porque aconteceu um evento. Em vez de comunicar para esclarecer aquilo ali, a pessoa já fica inflamada, já queima e já se afasta do outro, entendeu? E muitas vezes se afasta até de Deus por falta de comunicação. Muitas e muitas vezes o problema não está em você, nas suas convicções, na sua alma, não é feridas emocionais, não é interior, é falta de comunicação. A comunicação resolve muitas coisas e nós falhamos muito nisso. Nós falhamos muito nessa área muitas vezes. Então a comunicação ajuda em muito para que você aprenda, para que você entenda as coisas e não entenda da forma errada. Então, amém, irmãos? Nós precisamos aprender a ter um coração ensinável. Não podemos mais deixar a dureza de coração, o orgulho nos impedir de aprender, as coisas roubarem de nós a verdade. Mas nós precisamos deixar Deus falar conosco. Deus nos ensinar, Deus nos mudar. E quando Ele falar, irmãos, muda realmente, faça aquilo, não endureça o coração. Né? Hebreus fala, né? Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como foi no deserto com o povo de Israel. Mas abra o seu coração.
Tenha um espírito ensinável diante de Deus e na vida. Não tenha um espírito que luta pela própria justiça, mas um espírito ensinável. Amém? Vamos ficar de pé. Põe a mão no seu coração e começa a falar assim: Senhor, me dá um espírito ensinável. Tira toda a dureza do meu coração. Deus, tira toda a fortaleza. Quebra toda a fortaleza da minha mente. Quebra todo o sofisma da minha mente, Senhor. Quebra toda a dureza, todo o orgulho e toda a altivez que me separa do conhecimento de Deus. Senhor, eu quero ter um coração ensinável, Pai, em nome de Jesus. Eu não quero ser como essas pessoas que Paulo fala que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Nunca crescem, nunca mudam nas áreas que precisam mudar e nunca vivem as bênçãos, aquilo que Deus preparou para mim, Senhor. Ora isso, irmãos, com suas palavras para Deus e fala: Senhor, me dá um espírito ensinável, Senhor. Tira de meu coração toda opinião própria, todas as vezes que eu fico lutando, Senhor, contra aquilo que o Senhor quer me ensinar. Muitas vezes eu fico lutando quando na verdade eu deveria aprender. Muitas vezes eu fico orando quando na verdade eu deveria aprender e mudar. Muitas vezes eu fico buscando quando na verdade o Senhor já falou comigo e eu não quero ouvir a Tua verdade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me dá um espírito ensinável, me dá um coração novo, me dá um coração puro. Tira o coração de pedra e dá o coração de carne. Senhor, nós oramos por todos aqui, Senhor Jesus. Que a Tua igreja, Pai, tenha um coração ensinável. Que a Tua igreja seja capaz de aprender, Jesus. Que a Tua igreja não brigue por opiniões próprias, por justiças, mas que a Tua igreja tenha um espírito ensinável, Senhor Jesus. Um espírito humilde, Senhor Jesus, como o Teu. Capaz de ouvir, capaz de Te ouvir, Jesus, e viver os Teus planos, Senhor. Que nós tenhamos um coração ensinável. Que a Tua noiva tenha um coração ensinável, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ensina a ter isso, Senhor. Nos ensina, Senhor, a mudar nessas áreas, Pai. Nos ensina, Senhor Jesus. Quebra toda a fortaleza de nós, toda a dureza, todo sofisma, Senhor. Tudo aquilo que prende a nossa vida, Jesus. Quebra, destrói, desmorona tudo isso, Jesus. Nos dá liberdade, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Queremos ser ensinados, apacentados por Ti, Jesus. Apacentados pelo Teu amor, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Ora,